peguei o Wi-Fi. Pode ser que pegue pela... Você não tem TIM? Entendeu? Irmãos, retomando o nosso contato, problema aqui com a internet aqui na minha casa mesmo. Por isso que a gente teve que encerrar. Acho que agora está normalizando. Boa noite, Daniel. Tudo bem, meu irmão? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tem som e imagem aí? Boa noite, Cristiane. Boa noite, Cris. Cristiane Mota, Cristiane Oliveira aqui. Boa noite, Jaime. Agora está normal, né? Que bom. Muito bem. Então vamos retomar. Eu vou retomar o contato com o pastor Sérgio. Nós tínhamos perdido o contato. Na verdade, foi a internet aqui da minha casa que teve problema. E agora eu vou tentar retomar esse contato com o pastor Antônio Sérgio. Vamos acioná-lo aqui. Pastor Antônio Sérgio. Agora vamos conseguir. É assim mesmo, querido. Vocês sabem que é assim mesmo, né? Voltou a pausar. Está normal para Daniel. Vamos ver se a gente consegue. Muito bem, pastor. Ô, pastor, voltamos então, né? Parece que agora está melhor a sua imagem, inclusive. Você está me ouvindo bem, Sérgio? Estou te ouvindo bem. E você, está me ouvindo? Sim. Então. Pronto, ótimo. Queridos, Então agora como eu a estava coisa dizendo, vai engrenar. pronto. Pastor Antônio Sérgio é um amigo de algumas décadas, né? 30 anos, pelo menos, Algumas conhece. décadas. Eu tive o privilégio de ser o orador na consagração dele ao ministério pastoral. Ele tem a formação em teologia, um mestrado e doutorado. Mas ele está aqui porque é servo de Deus, é um pastor de ovelhas, tem passado por algumas igrejas, tem deixado sempre marca e atualmente está em Vitória de Santo Antão, uma cidade próxima ao Recife, cerca de 50 quilômetros do Recife, aproximadamente. Pastor Sérgio, eu e a Memorial e todos que estamos nesse culto, agradecendo a sua disponibilidade, certo? E o irmão, o pastor, o colega, fica à vontade para falar o que Deus... Qualquer coisa antes da mensagem, alguma saudação, e transmitir a mensagem que Deus colocou. Muito obrigado, viu? Muito bem, Abraão. É uma alegria estar com os irmãos nessa transmissão. E o prazer maior é meu, porque Abraão é um amigo de longas datas, como ele disse. Eu tive o privilégio de tê-lo como pregador em meu concílio. E para a glória do Senhor, essa semana acabei de completar 35 anos de ministério. Então, Abraão tem parte nisso. E eu quero dizer também a essa igreja amada, a Memorial, que quando ela se chamava Malhado, acho que era Malhado, né, Abraão? Malhado. Eu estive lá 2 vezes, uma antes de Abraão, na época eu acho que ainda de Paulo Lino, creio eu, Paulino. E depois que Abraão chegou, eu também estive lá no antigo templo, no novo ainda não, mas no antigo sim. Então um abraço para os irmãos aqui de Pernambuco, Deus abençoe a todos os casais, e que nessa noite a minha breve palavra seja para a edificação dos irmãos. Amém. Muito bem. Fica à vontade. Quanto tempo tem, Abraão? 35 minutos, até 40 se precisar, viu? Tá bom. Tá bom demais. Tá ótimo. Muito bem, meus amados. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24, verso 15.
Josué 24 e o verso 15, que é bem conhecido de todos nós, e creio que todos podem até citar de cor. A parte que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma afirmação muito importante que encontramos nas Escrituras. E, paralelamente a esse texto, Salmo 127, verso 1, que inclusive é a divisa do nosso Ministério de Família aqui e do encontro de casais: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, com base nesses dois textos, eu gostaria de partilhar com os irmãos, com os amados casais, o tema casamento, um triângulo perfeito. Deus, você e eu. Essa é a ideia que quero partilhar. Deus, você e eu. E estou chamando isso de um triângulo perfeito dentro da estrutura conjugal, dentro da instituição familiar que nós conhecemos como casamento. Em primeiro lugar, casamento é uma instituição divina. Isso é passivo para todos nós. A segunda coisa importante, quando pensamos nisso, é refletir sobre qual o sentido da família, por qual motivo Deus a constituiu, ou por quais motivos. À luz das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, todos nós sabemos que Deus honrou a instituição familiar. Inicialmente, quando ele percebe Adão solitário lá no jardim, ele o coloca para dormir e constitui uma mulher a partir dele. E a partir daí, quando eles se encontram, a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: sede frutíferos, multiplicai, sujeitai a terra, dominai-a. Então, notem bem, queridos casais, que o casamento nasce por um ato deliberado de Deus. Logo, o casamento é uma instituição que há de permanecer até que Cristo volte, apesar das ações do diabo, do mundo e mesmo das nossas próprias fraquezas contra essa instituição maravilhosa. Portanto, partindo deste conceito de que o casamento tem origem em Deus, de que a família tem origem em Deus, de que a família surge já abençoada por Deus, eu faço agora a seguinte afirmação: se este triângulo perfeito, que fundamenta-se a partir do ato divino que constitui a família, representa o padrão ideal de Deus para a vida, a minha pergunta é: como tem sido a minha vida conjugal dentro desse padrão que Deus estabeleceu para a glória do seu próprio nome? Então aqui já vai a minha resposta àquela primeira pergunta. Por que Deus instituiu a família? E a resposta é: para a glória do seu nome. Em segundo lugar, para que homens, e aqui uso o termo no sentido abrangente, marido e mulher, filhos, experimentem a graça de Deus, o poder da presença de Deus. Porque na família nós nascemos, nos criamos, depois saímos da nossa, constituímos uma própria e permanecemos na família até que Deus nos chame para si. De uma forma ou de outra, a família estará conosco por toda a vida. Logo, minha segunda afirmação é: a família é um lugar de bênção. Por que de bênção? Porque nasce em Deus. Por que de bênção? Porque o amor procede de Deus. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8, Paulo declara, naquele belíssimo poema acerca do amor,
na parte B do verso 8, ele diz: o amor jamais acaba. Ora, que amor é este que jamais acaba? É o amor que nasce de uma relação que se sujeita a Deus no temor de Deus. Então, veja, se o casamento, este triângulo perfeito, Deus, você e eu, é lugar de bênçãos, qual é a minha parte nisto? Qual é a sua parte nisto? Bem, em primeiro lugar, nós sabemos que o amor, como dádiva divina, é algo que precisa ser cultivado. É algo que precisa ser trabalhado. É algo que precisa ser externalizado. Por exemplo, ao deitar, é muito importante que o marido diga à esposa, e a esposa ao marido, que apesar do dia muito difícil e pesado e das lutas do dia, é muito bom estar com você, dormir com você, porque você é aquela que Deus constituiu para a minha vida, ou aquele que Deus constituiu, eu te amo. Essa declaração por si só já resolve uma multidão de problemas. Por quê? Paulo declara lá no capítulo 13 que o amor não se irrita, o amor não é possessivo, o amor não guarda rancor, o amor é paciente, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. Veja, se o amor reúne todas essas qualificações ou características, é evidente que isto não surge do nada, do vazio. Isso é fruto da graça de Deus nas nossas vidas e de uma decisão. Eu decidi amar a Maria, Maria decidiu amar a mim. Logo, minha terceira afirmação é que amar não é sentimento, fundamentalmente falando. É decisão. Portanto, é uma decisão que envolve sentimento. Porque, observe, muitas mulheres e maridos se queixam durante o período de namoro, noivado e tal, ppp, papapá, era aquela coisa, e leva para cá, e vai para lá, e vai na praça, e vai no cinema, e vai numa praia, e vai ali, vai não sei aonde, enfim, e chega com presente e palavras de amor, etc. e tal. Mas depois do casamento, não demora muito tempo, e a coisa começa a mergulhar numa rotina quase que insuportável. De sorte que muitos param de cultivar estas qualidades e começam a sufocar a vida conjugal, o amor e, sobretudo, a qualidade da relação. Porque, notem bem, se Deus ordena às esposas que se submetam aos seus maridos, põe um peso ainda maior em cima deles. Maridos, amai as vossas esposas ou mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vejam, percebam a dimensão do amor sob a perspectiva divina. Então a pergunta é: por que temos tantos problemas dentro dessa estrutura, desse triângulo que deveria ser perfeito? Porque se Deus está presente, a nossa vida encontra equilíbrio. E se Deus está conduzindo a minha vida individualmente e a sua, isto é, da minha esposa, do meu marido, no meu lar, consequentemente, o equilíbrio para as situações tensas e difíceis irão, naturalmente, encontrar solução adequada, com base no diálogo e com base no exercitar diariamente estas qualidades, ou seja, é não perder de vista a necessidade de continuar regando aquela flor que foi plantada um dia no jardim do meu coração, do seu coração, no jardim do coração do casal. Então, se as mulheres devem se submeter aos maridos, devem e fazem porque sentem-se amadas, reconhecem o amor do marido para com
elas. De sorte que, quando Deus abençoa, abençoa com amor, abençoa com provisão, abençoa com proteção e abençoa, sobretudo, com a possibilidade de gerarmos filhos. Daí a afirmação do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora, observe bem, que tipo de amor é este que o marido deve à esposa e vice-versa? Eu já disse que a mulher se submete, em regra, por sentir-se amada, logicamente. E o marido ama como Cristo amou porque é servo. É algo tão fácil. É fácil falar. Difícil é viver. Porque para viver é preciso exercitar. Mas vamos ao exemplo concreto. Se você planta no seu jardim uma rosa, ok? O que é que vai acontecer? Ela vai precisar de rega, ela vai precisar de sol, ela vai precisar de poda, ela vai precisar, numa linguagem mais terna, de carinho, de amor, de cuidado, de atenção, de proteção, sob pena de morrer. Por que é que muitos casamentos terminam naufragando? Porque os casais perderam essa capacidade de cuidar, de admirar, de amar, de zelar pelo outro. Acima de tudo, de respeitar o outro e valorizar o outro. Então, os homens que recebem do Senhor esta ordem para amar as suas esposas, como o próprio Cristo, o Filho de Deus, amou a igreja. E você há de perguntar, como Cristo amou a igreja? Bom, é lógico, ele a amou de forma intensa, profunda, sem qualquer reserva. Ele a amou de forma sacrificial, e o texto diz, e se entregou por ela. Então, que tipo de amor é esse? Esse é um tipo de amor, e o verbo usado pelo apóstolo Paulo lá, no capítulo 13 da carta aos Coríntios, quando ele descreve esse tipo de amor, é ágape, que é o verbo utilizado para expressar o amor mais profundo que pode existir. O de Deus, e dentro da estrutura conjugal, daqueles que, pertencendo a Deus, exercitam-se diante de Deus, no contexto do relacionamento conjugal, para que a graça de Deus cubra a vida conjugal com sua presença, poder e grande graça. Então é amor profundo, é como amar a si próprio. É amor espiritual no sentido de que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É amor providencial, é fidelidade absoluta, é demonstração de carinho, é cumprimento dos deveres sacerdotais em casa que compete ao marido. Nesses tempos de pandemia, observem bem, queridas irmãs, queridos amigos, observem bem que coisa espantosa. Nós que não tínhamos tempo para nada, não é, pastor Abrão? Agora estamos sem saber quase o que fazer com tanto tempo. Nós estamos tendo uma pandemia de tempo. E aí o que é que acontece? Ao invés de a grande maioria dos casais, filhos, pais e filhos, esposa, marido e mulher, se utilizarem desse tempo para o crescimento, em alguns casos o que está havendo é um aumento da tensão, um aumento da crise, um aumento dos problemas. Ora, cabe ao marido, como sacerdote do lar, se é servo do Senhor, conduzir a sua casa, reunir a sua família, abrir a palavra de Deus, realizar o culto doméstico, meditar na palavra e, naturalmente, reservar tempo para dialogar com a esposa, com os filhos, quem sabe ver um filme comendo pipoca com um refrigerante para quem pode, quem não pode com água, com qualquer outra coisa, e por aí vai. Mas, na verdade, o que Paulo claramente estabelece, queridos irmãos, é exatamente isto. Que nós, os maridos, precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Ora, se a família se constitui em Deus e com base na providência divina, se amar é uma atitude, uma decisão que tomo, isto é, se a cada dia eu procuro demonstrar para com a minha esposa o quanto a amo, porque, por exemplo, há maridos que a mulher pode trocar de roupa 200 vezes que ele nunca nem vê. É ou não é?
Então, como é que pode uma coisa dessa? Ela arruma o cabelo, o sujeito não percebe. Ela faz uma comida, alguma coisa diferente, também não percebe. E se percebe, nada diz, quer dizer, é preciso que os maridos passem a ver, mais do que ver, reconhecer, mais do que reconhecer, demonstrar que reconhece. Como? Através de expressões concretas, atitudes concretas. Sentar para dialogar, sentar para conversar, sentar para planejar a vida e, acima de tudo, para namorar. Namorar é fundamental. Por que é fundamental? Porque com o passar dos anos, o que é que acontece? Com o passar dos anos, a tendência é nos acomodarmos. E, em regra, eu não vou porque não posso, eu não vou porque não, o dinheiro não dá, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo, porque eu tenho esse problema, aquele problema, etc. e tal. Meu querido irmão, se você não quiser problema, e você também, minha querida irmã, peça para ir logo para o céu. Porque aqui nessa terra, sem dúvida alguma, nós teremos sempre problemas. Mas os problemas podem ser resolvidos tranquilamente se nos submetermos à graça divina e nos submetendo à sua palavra e colocando-a em prática, por certo, Deus há de nos abençoar. Então, vamos pegar a linha geral dessa exposição. Um triângulo perfeito. Deus no topo, eu e você. Ora, se Deus está presente na vida da família, na vida do casal, então esta família conta com a bênção da presença divina. Conta com a bênção da palavra de Deus que a tudo pode orientar. E quando os problemas surgirem, ao invés de discutirmos os problemas, o que devemos fazer? Primeiramente, marido e mulher devem conversar sobre o problema, ajoelharem-se e colocarem diante do Senhor, pela oração. Aí Deus vai direcionar o casal para resolver o problema. E eu diria aos irmãos que se fizermos isto como servos do Senhor, Ele jamais deixará de nos ouvir. Sabem por quê? Porque Deus constituiu a família, em primeiro lugar, para a glória do seu nome, como disse no início. Em segundo lugar, para que ela fosse um lugar de bênção, um lugar de manifestação da graça e do amor divino na vida conjugal. Mas há uma terceira razão também fundamental. Deus criou a família para que nela a vida de piedade se faça presente. Ora, a própria palavra piedade, o sentido de piedade, é adorar bem. A palavra grega para piedade é eusebeia, que quer dizer literalmente exatamente isso. Adorar bem. Quando Josué diz, escolhei, pois, a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, adoraremos ao Senhor, porque o verbo servir, no hebraico, no contexto do texto, tem exatamente este sentido. A família há de ser um altar onde Deus é glorificado, exaltado, honrado e, acima de tudo, obedecido, individualmente e familiarmente. Então, este convite de Josué a todo Israel permanece atual, por quê? Porque o princípio é o mesmo. Nós devemos escolher servir a Deus e nós escolhemos a mulher ou o marido com quem vamos nos casar. Essa escolha livre e soberana de cada um de nós envolve privilégio, por um lado, que é o privilégio de constituir uma família, por amar alguém, por este alguém ser amado, e com base nisto, no temor do Senhor, já que somos servos do Senhor, construirmos a harmonia conjugal com base nos princípios e valores da palavra de Deus. Então vamos ver quais são esses princípios basilares. Eles são antigos e conhecidos de todos nós. O primeiro deles é que precisamos entronizar Deus na nossa vida conjugal
pela oração, leitura e meditação da palavra de Deus. Isso é fundamental, porque é isso que sustenta a vida espiritual e é isso que sustenta a relação conjugal respeitosa, amável. E é isso que dá estabilidade e segurança para os filhos. Por exemplo, vamos à questão dos problemas e como nós devemos resolvê-los. Se há um erro que nós cometemos ao lidarmos com problemas, especialmente na relação marido e mulher, quando os filhos já estão presentes, é discutirmos estes problemas na presença deles. Isso gera insegurança, perturbação e inquietação. Não estou dizendo com isso que eventualmente isso não possa ocorrer. Às vezes você está num momento de tamanho estresse que termina estourando. Isso ocorre comigo, ocorre com você, ocorre com sua esposa, ocorre na minha família, ocorre na sua família. O que nós não podemos, em hipótese nenhuma, permitir é que isto seja uma rotina, porque se isto se tornar uma rotina, na vida dos nossos filhos, o desastre está estabelecido. Porque ele olhará para a relação de papai e mamãe e dirá: que tipo de vida é esta? Eu não quero esse tipo de vida para mim. Portanto, quando eu penso na família como este triângulo perfeito, Deus no topo, como Senhor das nossas vidas, Senhor dos nossos lares, eu e você como pessoas responsáveis que pertencemos a Deus, e mesmo aqueles casais onde um serve a Deus, o outro não serve, colocando a palavra de Deus no centro da família, a probabilidade de acertarmos mais e de corrigirmos os erros, que eventualmente hão de surgir, e surgirão mesmo, se torna muito maior. Então, família é lugar de bênção, é lugar de amor. E aqui vem um terceiro aspecto que quero destacar. Precisa ser um lugar onde o perdão se faz presente. Aqui está uma área, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos casais, muito difícil. Porque nós temos uma tendência muito complicada de guardarmos ressentimentos, de guardarmos aquilo que nos feriu. E há pessoas que guardaram tanto isso que adoeceram, e adoeceram de tal maneira que muitas vezes terminam indo parar no divã do psiquiatra, do psicanalista ou do psicólogo, porque não conseguem resolver isso. É como alguém carregando algo muito pesado por uma corrente preso ao pé, ou carregando um fardo muito pesado nas costas. Perdoar, portanto, é libertador, é transformador, é restaurador. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quem perdoa ajusta primeiramente a sua vida, liberta-se primeiramente do que a pessoa a quem perdoamos. Por isso que família, como este lugar de perdão, sem dúvida alguma, ela encontra nesta atitude de obediência a Deus, no exercitarmos o perdão para as ofensas, quer seja aquelas cometidas pelo marido contra a esposa, ou o contrário, ou mesmo dos pais para com os filhos, nós encontramos aí a graça de Deus para transformar estas realidades e tornar o lar um lugar abençoado e abençoador. Porque, meus amados, se nós acumularmos dentro das nossas vidas recalques, ressentimentos, ira e assim por diante, o que isso vai gerar? Isso vai gerar destruição. Isso vai gerar uma ruptura. Isso vai gerar, por certo, nos casos mais graves até, infidelidade. Vou dar 2 exemplos concretos. Eu conheci, por exemplo, um casal que quando eles tinham algum tipo de desavença, o marido ficava simplesmente dentro de casa 30 dias sem dirigir a palavra à esposa. E poderia passar. Ela me disse: pastor, se eu não procurá-lo, vai até 60, 90. Simplesmente.
Resultado desse tipo de relação, terminou em divórcio. Por quê? Por causa da incapacidade dele de perdoar. Agora, por outro lado, ele me disse, por exemplo, que quando ela se irritava com ele por qualquer razão, o evitava por dias, semanas, meses até. Observe como isto poderia terminar de forma adequada. Terminou em divórcio, infelizmente. Agora, terminou porque nenhum nem outro exercitou o amor de perdoar. Porque o perdão é libertador, é transformador, é restaurador. Aquele casal, infelizmente, caminhou nessa direção e, para piorar a situação, não demorou muito tempo. O filho daquele casal, casado de coisa de 2, 3 anos, seguiu a mesma rota, o mesmo roteiro do filme que em casa ele assistiu a vida inteira. Resultado, também já se separou. Não levou 4 anos. Notem vocês como é fundamental o que Jesus disse. Se perdoardes, então vosso Pai, que está nos céus, perdoará a vós. Consequentemente, neste aspecto, o que eu diria? O que eu diria aos irmãos, aos casais aqui, é o seguinte. Quando nós nos submetemos a Deus e a sua palavra, quando nós colocamos em prática o que Deus ordena na sua palavra para as nossas vidas, não há como a família não dar certa. Não dá certo, digo. Por quê? Porque o perdão reequilibra, eu diria, é o fiel da balança. Porque se família é lugar de amor, se família é lugar de graça, e se família é lugar de perdão, consequentemente, este triângulo perfeito, Deus, eu e você, ou Deus, você e eu, a ordem aqui é irrelevante, encontra o equilíbrio perfeito. Por quê? Porque não existe, queridos, família perfeita. Eu gostaria de dizer que nós não temos pais perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nem temos filhos perfeitos. Ora, temos queixas uns contra os outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento absolutamente perfeito ou absolutamente saudável. Ora, se é assim, onde encontrarmos o equilíbrio da perfeição e de uma convivência saudável? Em Cristo, no exercício da palavra de Cristo e, acima de tudo, na decisão de amarmos o outro. É por isso que Jeremias disse com razão, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? A pecaminosidade que está vinculada à nossa natureza, mesmo nós os salvos, somente maculou a relação do primeiro casal para com Deus e trouxe consequências devastadoras, como, por exemplo, o fato de um irmão tirar a vida do outro muito cedo. Adão e Eva experimentaram o veneno do veneno que entrou na alma humana quando transgrediram contra Deus. Por isso, a ordem de Jesus para seus servos, e principalmente chama a atenção dos casais nesse sentido, é vigiai e orai. Nós estamos sendo influenciados por um padrão mundano de compreensão daquilo que deve ser as relações familiares. Esse padrão humano não respeita e nem se submete ao padrão divino. É um padrão onde tudo, entre aspas, é permitido e a permissividade chega ao limite da infidelidade e, por consequência, da destruição familiar.
não é por acaso que nós estamos vendo uma explosão de divórcios, inclusive, pasmem os irmãos, entre os crentes. Eu estava lendo, pastor Abraão, recentemente uma matéria sobre o Cinturão Batista nos Estados Unidos, que é uma região onde, majoritariamente, as igrejas são batistas. E, pasmem os irmãos, o número de divórcio entre os crentes ali já é maior do que entre os incrédulos. É estarrecedor. E isso também é revelador. É revelador e é um sinal daquilo que Jesus disse que seriam os dias que antecederiam a sua volta. É muito curioso isso, porque Paulo diz que nos últimos dias, que ele chama de difíceis e trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Observem, é o hedonismo elevado à máxima potência. Quando eu sou amante de mim mesmo, o que está no meu entorno não tem qualquer sentido ou valor. Eu vivo por mim, para mim, em torno de mim mesmo. E quando isso entra na relação conjugal, a destruição arrasta a família para o abismo. E é por essa razão, isto é, por não colocarmos Deus no centro das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas prioridades, dos nossos problemas, que arrastamos uma vida, muitas vezes, triste, derrotada, e as nossas famílias têm experimentado o amargo veneno daquilo que é o padrão de ser e viver do mundo que não conhece a Deus, que não teme a Deus. Agora, quando pessoas que conhecem a Deus estão vivenciando as mesmas coisas, há que se perguntar: o que é que está errado nisso aí? O que está errado nisso aí é o que determinou a queda de Adão e Eva. Notem bem, o diabo perguntou a Eva: é assim que o Senhor disse? E fez uma citação: de todos os frutos que há no jardim, não podes comer? Eva disse: não, ele não falou isso, não. Ele falou que nós não podemos comer e nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, observe, ela começa a dialogar com o diabo com base no que Deus diz. E quando ele a induz à queda, ela simplesmente desobedece a Deus, come, cai, leva para o marido, que também é arrastado para o mesmo abismo. Ou seja, a palavra de Deus não foi obedecida. Eles não se submeteram ao que Deus disse. O diabo fez uma promessa e uma proposta, entre aspas, extraordinária. No dia que vocês comerem, serão como Deus. Aí Eva disse: bom, eu quero ser como Deus, não basta ser mulher. Adão disse: não basta ser homem, eu quero ser Deus. E caíram e arrastaram a todos nós para a mesma vala comum, para o mesmo abismo. Portanto, o perdão é a manifestação de graça na relação conjugal. Vejam bem, quando perdoamos, revelamos que Deus está no controle das nossas vidas. Quando amamos, como Deus ordenou que devemos amar, revelamos que Deus está no centro, no controle das nossas vidas. E quando nós exercitamos a compaixão e a misericórdia, também de igual modo revelamos que Deus está no controle das nossas vidas. Consequentemente, esse padrão imoral do mundo, esse padrão que não se submete à vontade de Deus, mundano, e que está presente em tudo quanto é de meios de comunicação nos dias atuais, perdem seu atrativo e o Senhor se torna o nosso grande, entre aspas, atrativo, ou seja, aquele a quem consagramos as nossas vidas e a nossa família. Então, eu diria, queridos, que amar é pôr o reino de Deus na vida, no casamento e na família. Perdoar é a essência da vida cristã autêntica, logo do casamento. Por isso que a recomendação bíblica é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ora, um cristão pode se irar? A resposta é: claro, sim, está escrito. Mas há
uma recomendação: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele quer dizer simplesmente o seguinte: se você errar, resolva o problema de imediato com o seu cônjuge, com o seu filho. Não vá dormir sem resolver o problema. Converse, dialogue, perdoe se precisar, ore, abrace, beije e durma. Não deixe para amanhã, até porque o amanhã não nos pertence. E a terceira coisa que afirmo é que exercitar a misericórdia é o chamado permanente a todos nós, os filhos de Deus. Então eu estou colocando dentro da estrutura dessa minha reflexão o casamento como uma realidade ideal e perfeita, marcado pela presença de Deus e pela cooperação daqueles que pertencemos a Deus. Por isso que Josué desafiou a sua geração: escolhei a quem sirvais, isto é, a quem vocês vão adorar. Porque eu e a minha casa vamos adorar, vamos servir ao Senhor. O Senhor vai controlar a minha casa, vai controlar a minha vida. E vocês conhecem bem a vida de Josué, um homem extraordinário, tão devotado a Deus, que jamais permitiu que qualquer coisa o desviasse do centro da família de Deus. Portanto, meus queridos, o casamento, este triângulo perfeito, Deus, eu e você, é a base da família feliz. Feliz por quê? Porque Deus está presente. E felicidade no contexto cristão não é a ausência de problemas. Porque eu, você, a minha família, a sua família, naturalmente teremos problemas. São pressões de toda ordem, de toda natureza, de dentro e de fora, interna e externa. Amar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Exercitar a misericórdia é uma decisão. Mas decisão de quem? De servos, casais, que decidem obedecer ao Senhor, que decidem fazer a vontade do Senhor e que se permitem ser conduzidos pelo Senhor. Isso não é um discurso ideológico, filosófico, nem mesmo teológico. Isso é o plano de Deus para as nossas vidas. E qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Para concluirmos, percebam, é abençoar as nossas vidas com a sua presença, é abençoar as nossas vidas com a sua graça, é abençoar as nossas vidas com a sua misericórdia, é abençoar as nossas vidas capacitando-nos a que nos perdoemos mutuamente, a fim de que o Senhor seja glorificado. Então, queridos casais, o casamento, esta tríade perfeita, Deus, você e eu, é a maior dádiva de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família. Quando você olha para o Antigo e o Novo Testamento, e com isso eu já estou caminhando para a conclusão, você observa que as famílias mais abençoadas por Deus não são aquelas que Deus quis pura e simplesmente abençoar. São aquelas que se submeteram a Deus e decidiram andar com Deus, remando contra a maré. São aquelas que decidiram colocar no dia a dia de suas vidas estes elementos tão determinantes e decisivos para o equilíbrio da nossa vida, individualmente falando, conjugalmente falando e familiarmente falando. Deus no centro da nossa vida. A palavra de Deus no centro da nossa vida. Uma vida de oração pelo casal. E do casal com os filhos. E eu vou dizer aqui aos pais que têm filhos ainda nessa fase da infância até a pré-adolescência. Coloquem-se de joelhos com eles neste tempo. Porque a partir da adolescência e juventude vai ser muito mais difícil alcançar isso, porque neste tempo da infância à pré-adolescência, você tem filhos que dependem exclusivamente de você e de sua orientação. Daí porque aquela orientação gloriosa, maravilhosa, lá de Provérbios 22:6, que diz assim: ensina o menino no caminho
em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu vou dar aqui um testemunho muito rapidinho de uma frase a nosso respeito, da nossa família, que não é perfeita, que não é ideal, que também tem problemas como a sua, mas que procurou colocar o Senhor no centro das nossas vidas. São 36 anos de vida conjugal, 2 lindas filhas, já formadas e independentes, ambas servindo ao Senhor. Eu digo aos irmãos, aos casais, que a minha maior alegria é saber que as minhas filhas, uma advogada já trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado daqui de Pernambuco, a outra arquiteta, andando com Deus, servindo a Deus. Por saber que minha filha passou por uma universidade federal e manteve a sua fé firme em Cristo. De igual modo, a outra, a mais nova. De modo que os princípios e os valores cristãos que foram plantados desde a mais tenra idade no coraçãozinho delas, consolidou-se na adolescência, juventude e agora como pessoas adultas, muito mais. Se você me perguntasse, pastor, qual é a sua maior alegria como pastor e do ponto de vista familiar, eu lhe respondo, é saber que as minhas filhas, são apenas 2, amam a Deus, temem a Deus e andam com Deus. É saber que, apesar das minhas lutas e das lutas da minha esposa, das nossas lutas como família, nós estamos firmes na presença do Senhor há 36 anos. E espero continuar até que Deus chame ou um, ou outro, ou os dois, não sabemos. Mas, seja como o Senhor queira, a coisa mais importante, queridos casais, na vida cristã é Deus no centro da vida familiar. Portanto, que Deus abençoe aos queridos casais desta amada igreja, do meu querido colega pastor Abraão. Espero que a minha palavra tenha sido abençoadora para os irmãos. Eu gostaria de poder contar aqui com uns slides, uma coisa e tal, mas Abraão, fica difícil porque estamos fazendo isso de casa e não temos aqui esses recursos, mas quem sabe numa outra ocasião a gente não possa fazer isso. Que Deus abençoe, pastor Abraão, suas ovelhas amadas, esses casais queridos que honram a Deus e querem colocá-lo e colocam-no no centro de suas vidas. Amém? Amém. Pastor Sérgio, muito obrigado, viu? Não precisa de slide quando a palavra é tão abençoada como a sua, certo? Os slides poderiam dar uma coisa, mas a palavra foi palavra abençoada, palavra rica, viu? Tenho certeza que bem? Todos ouvimos bem, foi ótimo, viu? É muito bom. Eu quero agradecer a você e renovar o meu apreço pela sua vida, seu ministério, sua família, certo? E gratidão mesmo. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Aqui estamos às suas ordens, tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe. Tudo bem, Sérgio? Um abração, viu? Aqui, ver se remover Antônio Sérgio. Muito bem, meus irmãos. Então, que bênção, não é? Que bênção Deus nos concedeu de participarmos. Tenho certeza que todos nós estamos agradecidos a Deus por esse momento tão precioso, não é? E louvando a Deus pela participação de todos que estão conosco. Nós temos ainda um minutinho para cantar mais uma música, Daniel, mas antes de cantar a música, ó, gente, quando terminarmos este culto, alguns minutinhos depois, eu vou fazer uma live chamada Live Missionária, certo? O pessoal aqui da guerra sabe como é que é. Olha o que eu tenho aqui em mãos, olha. Olha aqui. Máscara com o tema de missões mundiais. Chegaram hoje, certo? Vamos fazer o sorteio de 10 máscaras hoje. O pessoal já sabe como é que funciona, então se você não sabe ainda, se puder voltar, volte para saber como funciona. 10 máscaras com o tema de missões mundiais. A gente vai cantar uma música, Daniel vai cantar com a gente, eu vou encerrar e depois a gente volta para a nossa live missionária com sorteio de máscaras com o tema de missões mundiais. Vou chamar o Daniel aqui para que ele
Creio que vai dar tempo para a gente cantar a música. Daniel Araújo. Pronto. O Daniel tá chegando aí. Pronto, Diga, Daniel. pastor. Pronto. Tudo beleza? Tudo tranquilo. Seu áudio Vamos tá lá. alto, viu? Tá Seu alto? áudio tá alto, tá. O teclado ou minha voz? Sua voz. Para mim. Vixe. O som... E agora? Não, Você prefere que eu fale um pouco mais? Não, fica à vontade, Mas- pode cantar. Tá tranquilo. Tá alto, mas tá bom. Se o senhor quiser baixar... Não, fica tranquilo. Se eu quiser Fica baixar tranquilo. do celular do senhor, para não incomodar, né? Já que o senhor está de fone. Isso. Vou baixar aqui, pronto. Tranquilo. Vamos lá. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando amar tem razão, permanece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Amém. Amém, Daniel? Muito obrigado, viu? O seu áudio baixou um pouquinho agora no final, mas foi alguma coisa... Não fui eu não, viu? Não trei você agora não. Baixou um pouquinho, mas estava ouvindo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar. Oi? Não, pode dizer. Eu tinha até comentado na música anterior que seria um momento para a gente cantar sobre quem não tivesse ainda a oportunidade, que seria, né, um futuro para a família e tal, mas também para as futuras famílias, né, que estão se formando, que possam cantar. Com certeza. Também, não é verdade? Quero Certo. ver a sua família se formando, viu? Amém! Obrigadão, Daniel. Vou tirar você aqui do ar, viu? Tá bom? Mas vou continuar aqui para dar uma palavra aqui. Então, gente, olha, eu vou encerrar aqui o culto, certo? Vou tomar um copo d'água e volto para a live missionária. Vamos o quê? Sortear 10 máscaras com o tema de missões mundiais. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, tá bom? O pessoal já tem participado, sabe como é. Se você não sabe, volta para você saber como é que vai acontecer, então, essa live missionária, tá bom? Muito obrigado a todos. E lembrando que amanhã, quem não voltar para a próxima live, que é a live missionária, amanhã teremos o segundo culto com o pastor Jeremias, de Feira de Santana, pregando a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, daqui a pouco a gente volta.